Aleluia. Bom dia, irmãos. Que o Senhor derrame a sua graça sobre nós nessa manhã. Ao abrirmos a palavra de Deus, o Senhor venha ministrar em nosso coração toda a sua intenção, a sua palavra, somente seu entendimento sobre nós. Queria convidar você a orar, também agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas, consagrar ao Senhor e a nossa vida também, para nós entendermos tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelos irmãos que puderam dar o seu dízimo, a sua oferta, que o Senhor esteja os abençoando. Aqueles que não puderam, a provisão do Senhor vem em todos os sentidos também, abrindo portas do emprego, Senhor, de um trabalho, suprindo as necessidades. Senhor Deus, Tu és um Deus que é bom, maravilhoso, que cuida de nós. Nos detalhes, nós Te louvamos, consagramos ao Senhor dízimos e ofertas, também consagramos nossas vidas a Ti nessa manhã. Senhor, nós estamos com uma expectativa que o Senhor vai ministrar através do Teu Espírito Santo em nós nessa manhã, a Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos, assim nós oramos, e em nome do Senhor Jesus, que eu seja um canal do Teu Espírito Santo, Senhor. Um fluir, algo que realmente deixe fluir, Senhor, Teu Espírito, através da Tua palavra. Nos consagramos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Hebreus capítulo 10, versículo 20, fala que o Senhor, e o versículo 19 até o versículo 22, nos fala de uma intrepidez de nós entrarmos na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e fala que nós temos um sacerdote sobre a casa de Deus e que nós devemos nos aproximarmos dele com um coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração sendo purificado de má consciência e lavado, o nosso corpo com água limpa, com água pura. Entrar no Santo dos Santos é entendido como o glorioso lugar onde Deus está presente, o lugar da presença de Deus. Essa é uma abordagem, uma nova abordagem, se é que podemos dizer dessa forma, que o Senhor Jesus nos possibilitou, nos proporcionou ter com Deus, através da sua morte em nosso lugar, irmãos. Foi determinado de que a via de aproximação ao Pai, a Deus, agora é pelo sangue de Jesus. Foi Ele que derramou o seu sangue por nós. Em João capítulo 14, versículo 6, nos diz que o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. E andando nesse novo caminho, nós nos tornamos filhos de Deus. Nesse novo, vivo e único caminho que Jesus abriu para nós a presença do Pai, e agora, através desse novo caminho, nós nos tornamos filhos de Deus. Foi por este caminho que Jesus nos elevou à mesma posição em que Ele desfruta junto ao Pai. Agora, irmãos, nós podemos orar da seguinte forma, irmãos. Quando você estiver no seu quarto, aonde quer que você esteja, você pode se dirigir a Deus dizendo: Pai Nosso. Pai Nosso, porque nós podemos saber que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Que júbilo, que alegria, que enche os nossos corações por nós sabermos, amados, que o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai. Amém? Ele é o nosso Pai. E isso, amados,
nos faz de ser diferente, isso nos distingue a fé cristã de todas as demais religiões que existem. Antes de Jesus vir ao mundo, a não ser por um ato de esperança futura, poderia reconhecer-se a Deus como Pai, a não ser que Deus revelasse aos seus profetas que um dia Ele seria o nosso Pai. Mas Jesus, e somente Ele, tornou possível essa filiação. Hoje nós podemos ser filhos, pelo sangue de Jesus. O novo e vivo caminho, e o único caminho, é aberto para nós. Sabe, amados, que infelizmente, muitos filhos de Deus ainda não desfrutam da plenitude, da sua posição, da sua herança. Você pode baixar um pouquinho o microfone, por gentileza? Está dando um eco. Muitos filhos de Deus hoje não desfrutam da plenitude da sua posição, da sua herança de ser filho, e ainda estão vivendo uma orfandade espiritual, comendo das migalhas que caem da mesa do Pai, enquanto há um banquete preparado pelo Pai a eles. Obrigado, irmão. A gente vê que muitos filhos ainda almejam as alfarrobas dos porcos, como a Bíblia fala, a comida dos criados, e ainda não experimentaram a plenitude da mesa do Pai, do banquete que há servido pelo Pai. E nessa manhã, a minha intenção, e eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a entender um pouco mais sobre essa paternidade de Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa filiação também, principalmente. E eu quero dizer para você nessa manhã, esse é o título dessa mensagem: escolha ser filho nessa manhã. Escolha ser filho. Vamos abrir então o texto de Lucas 15. Esse vai ser o nosso texto, que nós vamos ter como base da mensagem de hoje. Um texto muito íntimo de nós como discípulos de Jesus. Lucas 15 começa o capítulo falando sobre Jesus recebendo pecadores e comendo com eles, sentando à mesa de pecadores, não de pessoas sãs, mas de pecadores, pessoas com a vida errada, pessoas tentando acertar, pessoas que viram em Jesus, pessoas que viram na pessoa do Senhor Jesus o alívio para a sua alma, descanso que tanto procuram, e foram a Jesus. Eu me lembro daquele convite do Senhor que Ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave, o meu fardo é leve, e encontrarei descanso para vossas almas. O Senhor tem um lugar de descanso para nós, um lugar de alívio, um porto seguro, e aqui ele começa o capítulo 15, onde se trata de uma parábola só. Ele começa falando sobre sentar à mesa, receber os pecadores e comer com eles. Então começa a lhes ensinar, a partir do versículo 3 até o versículo 7, ele usa a ilustração falando de uma ovelha que fora perdida, que se perdeu. Nós sabemos, né, Jair, as limitações que tem uma ovelha. Quantas ovelhas tem lá na chácara lá? 3.
Tem que aumentar aquele rebanho lá. As limitações que tem a ovelha, né? Ela tem um intelecto, se é que podemos dizer dessa forma, limitado. Ela precisa do pastor, da direção, da alimentação. E se ela vai por um caminho e ela vai muito longe, ela não sabe retornar, ela se perde. E Jesus começa a explicar isso, querendo dizer para nós que Ele é o bom pastor, que Ele cuida de nós. Também do versículo 8 ao versículo 10, nos fala da parábola da dracma perdida, mas faz tudo parte da mesma parábola. Aqui a dracma perdida é aquela moeda que foi perdida e que ela não sabe o seu valor que tem, mas está perdida. E aqui a gente vê também, diz que a mulher que vai procurar, ela acende a candeia, varre a casa, ela usa da luz, né, essa luz da candeia, do óleo, do Espírito Santo, representando o Espírito Santo também, que nos achou, que nos mostra que temos valor, que nos procura. Ele nos persegue. Aleluia. Assim é Deus. E aí, o nosso texto principal aqui é a partir do versículo 11 que nós vamos ler agora, falando a respeito de 2 filhos e um pai. E eu quero ousar falar do terceiro filho desta parábola. Depois eu vou dizer. Versículo 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. Eu vou falar e vou comentar, tá, irmãos, o texto. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Nós estamos falando de 2 filhos aqui nessa passagem bíblica, aqui nesse texto. E é interessante porque em Deuteronômio 21:17 fala que o primogênito, quando era ali repartido a herança, o primogênito ganhava o dobro o dobro do outro filho. E o pai fez questão de repartir entre 3, dando o dobro para o filho mais velho. A pedido do filho mais novo, o mais moço, foi ao pai e disse: me dê a minha herança, me dê a minha herança. Versículo 13, não muito depois, né, diz, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, ele pegou tudo que era dele, não demorou muito, com dinheiro no bolso, né, provido, ele teve a ideia de, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Não demorou muito para os problemas aparecerem, para as lutas virem. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. É interessante que a partir de agora, essa parábola, essa passagem bíblica, ela ilustra muito bem o que significa o arrependimento, que é algo tão fundamental na vida do discípulo de Jesus. Da seguinte maneira: em primeiro lugar, houve uma mudança de mentalidade. No versículo 17 diz, então, caindo em si, ele se deu conta, ele teve consciência, e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele começou a comparar na sua mente, ele teve consciência que a casa do pai era muito melhor do que ele estava vivendo naquele momento. Ele sabia da provisão da casa do pai, ele sabia do pão que havia na casa do pai. Ele lembrou-se, ele teve saudade da casa do pai. É interessante porque quando ele pegou a herança, a parte da herança dele, em outras palavras, no seu coração,
para ele, aquele filho mais moço, aquele pai estava morrendo para ele. Porque ele estava deletando aquele pai da vida dele. Ele não queria mais viver aquilo ali. Diz que ele foi para uma terra distante. Ele foi tomar um rumo na sua vida, longe do pai. Longe da casa do pai. Distante da casa do pai. E aqui ele começou a ter consciência, arrepender-se, mudar de mentalidade. No versículo 18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, aqui ele forma um discurso, ele faz um esboço daquilo que ele ia falar para o pai. E diz o texto que ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. A confissão, uma decisão que veio da vontade dele. Ele disse: levantar-me-ei, eu decido voltar, eu decido mudar de atitude. Diz o texto que, seguindo o esboço dele, diz: já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí então, essa última frase, ele não conseguiu dizer para o pai. Quando ele fala, trata-me como um dos teus trabalhadores, e depois quando ele se encontrou com o pai, ele não conseguiu falar essas palavras, o pai não permitiu ele dizer essas palavras. Ele apenas ouviu a confissão do filho. Versículo 20, levantando-se então ele foi para o seu pai, e ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, já o pai compadecido, com compaixão do filho, correndo, o abraçou e o beijou. Tive o amor do pai. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, a sua honra, a sua dignidade lhe sendo restaurada pelo pai, o seu retorno à casa do pai, a restauração de vida. Versículo 23 diz: trazei e matai o novilho cevado e comamos e regozijamo-nos. Agora aqui é interessante, porque o versículo 24 e o versículo 25, ele fala das condições dos dois filhos da parábola. No versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele não estava desviado, né? Ele não estava afastado, ele estava morto. E diz mais o texto ainda: ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa é a condição do filho mais moço. E a condição do filho mais velho, no versículo 25, o filho mais velho estivera no campo. Olha só, ele estava na mesma propriedade, mas ele vivia distante do pai. Ele vivia apenas como um servo, como um criado. Vocês lembram aquela palavra de Jesus? Eu já não chamo-vos servos, eu chamo vocês de amigos. Olha que coisa. Essa era a condição do filho mais velho. E diz que ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados, porque ele não tinha essa intimidade com o pai, ele não foi se inteirar diretamente com seu pai, ele teve que chamar por outras pessoas. E perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. É interessante no versículo 28, porque o texto diz que ele se indignou. Ou seja, ele se achava tão digno de tantos direitos que ele tinha, que ele ficou bravo com aquilo. Afinal de contas, ele era digno, e aquilo aos olhos dele era errado. Diz que ele se indignou e não queria nem entrar. Saindo, porém, o pai, aí o pai foi ao encontro dele. Quando a gente fala que ele nos persegue, né?
Diz que o pai saiu ao encontro dele, procurava conciliá-lo, procurava alcançar o coração dele, para que ele ficasse em paz, para que ele ficasse tranquilo, e entendesse a restauração que o pai estava acontecendo naquela casa ali, naquele momento. Versículo 29, mas diz que ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirves, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, nessas alturas, nem era mais irmão dele, né? De tão brabo que ele estava, de tão indignado que ele estava, nem era mais irmão dele, era filho do pai só. Que desperdiçou os teus bens com meretrizes ou prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Aqui é interessante porque a gente vê que ele não se apropriou da condição de ser filho, mesmo estando na mesma casa. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A principal característica aqui, amados, encontrada aqui nesse trecho desse texto, é que se trata de dois filhos legítimos, com atitudes diferentes, mas eles estavam sofrendo pela mesma doença, o espírito da orfandade. Não são uma ovelhinha perdida, sem pastor apenas, que não sabia o caminho de volta para casa. Não era apenas uma dracma também perdida, assim como a ovelha, sem saber o valor que tinha. Eram filhos que estavam perdidos, filhos distantes do pai, do coração do pai. E o que torna essa uma situação tão crítica, um drama, digamos assim, familiar tão intenso e tão forte. Nenhum dos dois, tanto o mais novo quanto o mais velho, desfrutavam do privilégio de viver como filhos, mas acabaram tomando decisões em suas vidas que levaram as suas próprias vidas a viverem debaixo da escravidão do espírito da orfandade. A característica, amados, do espírito, da orfandade espiritual, primeira delas, autossuficiência. Eu não preciso do pai. Para quê? Eu consigo. A autoexaltação, ele ficou indignado. Mas quem merece aqui alguma coisa sou eu. A autoentronização é o ego exacerbado. O órfão espiritual vive em um ambiente como se não tivesse um lar. Essa é uma das características do Filho de Deus, de às vezes estar dentro da igreja e não se sentir parte. Porque sempre no seu interior, o sentimento que vem é como se ele nunca estivesse em casa. O órfão tem medo de falar com o pai porque teme a rejeição. Entenda, amados, que quando nós estamos falando da orfandade espiritual, nós não estamos nos referindo a simplesmente um demônio. Porque se fosse apenas um demônio, ou até uma casta de demônios, o que Jesus nos ensinou, como nós devemos lidar com demônios? Nós oramos e repreendemos em nome de Jesus e acabou o tormento. Mas nós estamos lidando com um conjunto de sentimentos, um conjunto de pensamentos, um conjunto de enganos, sofismas, que estão presentes dentro de uma alma. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, nos fala que as armas de Deus, elas são poderosas.
são poderosas para destruir os sofismas, a altivez, tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Deus, amados. Mas o que é a arma poderosa de Deus? É a verdade. É a verdade que opera em nós poderosamente. A orfandade espiritual, ela nos dá um sentimento, é uma percepção de não inclusão, de não pertencimento, derivado de uma identidade pessoal distorcida. Quem nunca, irmão, se sentiu sozinho, inadequado, deixado de lado pelo menos uma vez na vida? Você já se sentiu assim? Vem um certo sentimento de rejeição. Me esqueceram de mim, me deixaram de lado. Esse tipo de sensação, ela pertence a uma gama de percepções que muitas vezes elas são tão fortes e profundamente enraizadas em nós e nas pessoas, de que elas estão sozinhas. O órfão espiritual, ele sempre vai se sentir sozinho. Ele sempre vai sentir o peso de que não faz parte. Sempre há uma lacuna no seu coração, na sua alma. Um sentimento de que falta alguma coisa. Há uma sensação de que foram abandonados, de que precisam lutar por si mesmos, pois não há quem os entenda e os apoie. Este modo de viver e estar no mundo é chamado de orfandade. Orfandade. Amados, isso é tão sério. A orfandade é a raiz de males emocionais, de distúrbios. A raiz, a partir dessa raiz, começa a se nascer um grande tronco chamado rejeição na vida da pessoa. Como é que nós percebemos as características da orfandade nesses dois filhos aqui que nós acabamos de ler em Lucas 15? No mais jovem, vamos ver. Primeiro deles, a rebeldia. Eu vou embora, não concordo, vou embora. Pegou as malas, tomou o seu rumo. A desonra. Talvez você guarda isso no seu coração e ninguém sabe disso. Mas Gênesis fala que Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que conhece o nosso coração. Aquele filho mais novo, pode ser até que ele não foi desrespeitoso, mas a atitude de rebeldia do coração dele foi demonstrada dessa forma. No fundo do coração dele, ele queria que aquele pai dele morresse. Ele disse, me dá a minha herança, para mim, tu morreu para mim. Palavras fortes, né, irmãos? Desonra, separação, inconsequência. Uma pessoa com orfandade, vivendo a orfandade espiritual, ele é um destruidor de relacionamentos. É um destruidor de relacionamentos, não consegue construir relacionamentos. Sempre a orfandade chega no momento que trava suas emoções, trava a mente, trava a sua vida e não consegue avançar em direção à vontade do Pai, à vontade de Deus. Olha, veja bem como se manifesta no filho mais velho a orfandade espiritual. Se manifesta através da religiosidade. Interessante, né? Ali a orfandade espiritual estava mascarada de religiosidade. Fazia tudo certinho, né? Há quanto tempo eu faço tudo aqui? Eu estou aqui, fazendo tudo certinho, e não recebo o reconhecimento. Cheio de justiça própria, a indignação, mas também ele sofria do distanciamento, porque ele vivia no mato, vivia longe da casa do pai.
Eu sei porque essas fazendas, né, tentando imagina comigo, no interior, com bastante campo, tu tem a casa, e aí tu tem o campo, né, seu Rolando? Tem o campo, e daí tem as casas dos criados, né, lá longe, e aí eventualmente junta todo mundo na casa. Ele vivia um distanciamento, ele teve inveja do irmão mais novo. O egocentrismo, a frieza, tudo isso presente no coração daquele que carrega consigo, mesmo sendo filho, ele carrega consigo a orfandade espiritual. Eu falei sobre o terceiro filho da parábola. Onde é que está o terceiro filho da parábola? O terceiro filho é o narrador. Diz que Jesus, versículo 1, aproximavam-se de Jesus publicanos, pecadores, para o ouvir. E Jesus recebe aqueles pecadores, senta com eles, come com eles, e narra essa parábola. Traz essa passagem, traz essa palavra para eles. E a gente sabe que a obra que Jesus, o perfeito Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Salvador, o caminho que foi aberto pelo seu próprio sangue, a porta, o véu que foi rasgado para a presença do Pai, através do Filho. Hoje nos proporciona, nos dá a oportunidade, amados, não só de nós termos a Deus como nosso Salvador, a Jesus Cristo como nosso Salvador, a Jesus Cristo como nosso Senhor, aquele que um dia vai permitir que pela sua graça nós entremos e adentremos a eternidade. Não só isso, mas nessa manhã nós venhamos a sentir e experimentar e recebê-lo como Deus, o nosso Pai. Nosso coração, amados, precisa ser blindado, tanto contra a orfandade rebelde representada pelo filho mais novo, quanto pela orfandade rebelde religiosa representada pelo filho mais velho. Tomemos, amados irmãos, a decisão bem definida de nos submetermos integralmente à sua paternidade, mediante Jesus Cristo, seu Filho. Quando, pela nossa aceitação da obra redentora que Cristo fez por nós, nós entramos na família eterna, e nós precisamos reconhecer e nos submeter a essa autoridade do Pai. Recebê-lo como Pai. Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que nessa manhã o Espírito Santo te revele isso, amado. Nós não estamos falando de se safar do inferno. Nós estamos falando de receber a Deus como nosso Pai, sentir o seu amor, sentir-se aceito, sentir-se amado. É sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da obra, do ministério do Espírito Santo presente em nós, de dar certeza ao nosso espírito, para que nós tenhamos, não tenhamos dúvida alguma, de que somos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, nos diz assim, Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você pode crer nessa palavra? Amém.
Mas agora experimentar essa palavra é o lugar onde Deus quer nos colocar nessa manhã. É nessa posição que Deus quer nos colocar nessa manhã. Posição de ser filhos, amados. O texto segue no capítulo 6, no capítulo 4, do versículo 6 ao 7. E porque vós sois filhos, né, mediante a fé em Cristo Jesus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Abba, Abba. Abba significa Pai. O Espírito Santo está quebrando correntes nesta manhã. O Espírito Santo, amados, está abrindo cadeias nessa manhã. As correntes são quebradas. As cadeias são abertas, as portas são liberadas, para que você possa experimentar, em nome de Jesus, essa liberdade que Deus conquistou para você. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15, nos diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão. Você sabe o que é um escravo, querido? O escravo, ele não faz nada, ele está preso, ele está numa condição onde seus direitos são privados. Amados, nós não recebemos o espírito da escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Nós fomos adotados espiritualmente através de Cristo Jesus pela fé para o nosso Pai. Aleluia, aleluia. Baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando você for tentado, querido, Satanás sempre vai querer questionar a tua identidade. Não ignore isso. Ele fez isso com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, te joga daqui. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Querido, isso é tão precioso que Jesus leva um capítulo inteiro para tentar explicar para nós através de uma ovelhinha, através de uma dracma perdida, e ele mostra o drama daqueles dois filhos vivendo uma vida miserável, sendo que o próprio pai estava ali. Não foi para isso que Deus nos fez, amados. Ele nos fez para sermos filhos. Você precisa escolher nessa manhã ser filho de Deus. Aleluia. Você já recebeu a Deus como seu pai? Você já adotou a Deus como seu pai? É interessante porque nós temos um exemplo em família, vivemos isso em família, né, da questão da adoção. E muitas vezes o coração do adotado, ele não adota o pai. Né, Tia Mara? Difícil, né? E quando isso acontece, é tão difícil, mas o pai está ali, seu novo pai, a provisão, cuidado. Amado, esse é o lugar de filho, esse é o lugar do filho que entendeu quem é e que vive como de fato é, daquele que entendeu que é na realidade um filho amado e que compreende o seu lugar. Ele já não tem mais problema nenhum consigo mesmo. Ele sabe quem é o pai. Ele sabe que é filho, que a sua identidade está lá escrita, né? Filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Já não há mais condenação. Aleluia. As marcas desse filho são, guarde isso, a liberdade para escolher a vontade de Deus.
Aquele que vive ainda a orfandade dentro da casa do Pai, amados, sempre é restrito, sempre com dificuldades, sempre com limitações, com pensamentos, rejeição. Eu não faço parte, não sou amado por Deus. Lê os versículos, mas aquilo não bate, né, direitinho. Ele até sabe, lê na Bíblia, é da Bíblia, fala, mas não sente no coração. Há uma distância. Está entendendo o que estou falando? Há um distanciamento do coração para a mente, né? Alguém já disse que tem tantos centímetros, né? Da mente para o coração. A liberdade de escolher pela vontade de Deus, a aceitação de estar imerso no amor incondicional do Pai, a abundância de desfrutar dos direitos, dos seus direitos e de sua posição. Para mim, uma das coisas mais importantes é o senso de pertencimento. A identidade restaurada, a liberdade, a aceitação, a abundância do Pai, o senso de pertencimento e a identidade restaurada. É isso que Deus quer para nós, amados. Em nome de Jesus, eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Eu não sei se você, nessa manhã, você está tão impactado quanto eu estive quando o Senhor tem nos ministrado através de livros, pastores do Brasil, falado sobre isso, sobre a paternidade de Deus. Restauração, Deus quer nos restaurar, amados. E eu acredito que é um clamor do Pai nessa manhã, pelos seus filhos. Filhos na casa do Pai. Filhos que leem a palavra e sabem que Deus é Deus, mas no seu coração estão distantes. Ou já estiveram dentro da casa do Pai, mas distantes do Pai. Vivendo as suas próprias vidas dentro da casa do Pai. Vivendo do seu próprio jeito dentro da casa do Pai. Com o seu coração distante do Pai. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Pedir para os irmãos que ministrem um cântico, Gabriel. Enquanto nós vamos orar. E eu quero fazer um apelo nessa manhã para você, que queira, nessa manhã, dar um passo de fé. Talvez aí no lugar onde você está, ou se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você, para que você venha experimentar e possa realmente se entregar ao Senhor. Vou dar um breve testemunho meu. Eu venho de um lar onde os pais se separaram, quando eu tinha 13 a 14 anos de idade, e aquilo criou um buraco no meu coração, só que eu não sabia disso. Eu não sabia que com o passar do tempo isso iria me criar tanta dificuldade, convertido ao Senhor, vivendo a palavra, vivendo uma vida santa, mas eu não sabia que isso, lá atrás, o inimigo tinha premeditado uma situação, que com o passar dos anos, tijolinhos foram sendo colocados, para que eu não pudesse ter a visão do meu Pai Celeste. E quando o Espírito Santo ministrou essa palavra no nosso coração, ali começou a vir uma cura tão forte, mas tão forte de Deus, ao longo desses tempos, que, amados, eu já não vejo mais o Senhor como eu via antes. Você não vai enxergar mais Deus como você vê antes. Sua visão será ampliada de Deus. Nova revelação do Espírito Santo. Liberdade, unção, graça, poder. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Venha para a liberdade. Saia desse cativeiro. Saia desse cativeiro, meu irmão. Não fica aí. Vem para a liberdade que o Senhor já preparou para você.
Como eu falei nessa manhã, cadeias serão quebradas, correntes serão rompidas, liberdade será alcançada. O Espírito Santo está aqui. Ele te ama tanto, que Ele preparou essa mensagem para você nessa manhã, para te dizer: vem, corre, corre, corre. Ele está de braços abertos, está te esperando, com amor. Oh, aleluia. Feche os teus olhos, vamos ficar de pé, amados. Vamos cantar esse cântico. Você pode vir à frente. Se vier irmãs, as irmãs podem orar, irmãos. Vamos estar orando uns pelos outros. Oh, escolha ser filho nessa manhã. Você quer isso na sua vida? Diga sim ao Senhor. Diga sim, sim, Pai. Diga a Ele: Pai, se antes essa palavra trancava na tua garganta, se essa palavra ela trancava, você não conseguia falar isso, lembranças ruins, abuso, tristeza, rejeição, são quebradas pelo poder de Deus, pelo poder do nome de Jesus nessa manhã. Oh, aleluia, 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 aleluia. Isso, vem aqui à frente, amados. Vem aqui, os irmãos podem estar orando uns pelos outros. Se o Adriano estivesse vindo aqui orando. Aleluia. Irmãos, eu queria só compartilhar o que o Espírito Santo falou comigo ontem à noite. Foi muito forte. E vem testificar, né, com tudo que o pastor falou. Os irmãos sabem, né, que antes de eu me casar com a Mayra, eu tive um filho, né? Meu filho está ali comigo, o Eric, qual eu amo tanto. E ontem o Espírito Santo, ele me fez sentir o amor que Deus tem para conosco. Quando eu cheguei em casa, a gente foi no culto ontem lá da comunidade dos jovens. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. E eu perguntei: Senhor, por que eu estou chorando, Senhor? Aí o Senhor falou assim, ó: sabe quando tu ligou pro teu filho de tarde? E ele falou que ele estava com os amigos, estava muito feliz, e como ele ficou semana passada contigo, fiquei semana passada contigo, pai. Então esse final de semana, de repente eu fico com meus amigos aqui que estão da praia. E aí eu pensei assim: não, tudo bem. Aí o Senhor me levou assim: não, um amor tão forte não, Eric, eu quero estar contigo esse final de semana. Só que aqui que o Espírito Santo me trouxe, naquele momento que eu estava chorando, eu entendi assim, ó, é porque Deus me ama dessa forma. Ele não quer simplesmente que eu esteja com Ele, somente do lado dEle. Deus, Ele quer que nós venhamos querer estar com Ele. Faz toda a diferença. Essa palavra eu ouvi há um tempo atrás, mas ontem ela veio como uma rema de Deus, uma revelação de Deus. E eu senti o amor do Pai por mim. Eu senti a dor que o Pai tem quando eu não quero estar com Ele, quando eu estou somente de corpo, mas eu não estou de alma, não estou de espírito, meu coração não está nele. Então que nós venhamos nesta manhã querer estar com o Senhor e olhar para o Senhor e dizer: Pai, eu te amo, Senhor. Tu sabe o quanto eu te amo, Senhor. Eu quero te amar, Senhor, como tu mereces. Me enche desse amor, porque esse amor não vem de nós mesmos. Esse amor só vem pelo Espírito Santo, que nos revela o verdadeiro amor, o puro amor. E que nesta manhã nós venhamos estar com esse amor para o Pai, e desfrutando da presença do Pai, desfrutando da casa do Pai, desfrutando de tudo que o Pai tem para nós, porque Ele dá, e Ele dá com alegria para os filhos. Se eu tivesse mais, meus irmãos, eu daria mais para o meu filho. Eu tenho certeza que vocês dariam muito mais para os filhos de vocês. E Deus é dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é o dono de tudo que existe, tudo que há. Se você está precisando de cura hoje, cura você vai receber. Se você está precisando das finanças serem restauradas, as finanças serão restauradas na sua vida. Se hoje você está se sentindo sozinho, o Senhor diz: eu sou teu Pai, eu te abraço, eu te amo. Tu não vai sair daqui como tu entrou.
Aleluia, não sei como você está, não sei por que você tem passado essa semana, mas o Senhor está dizendo: eu te amo, eu sou teu pai, tu é meu filho amado. Aleluia. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aleluia. O texto diz assim, que aquele filho fez um esboço para o pai, com o coração quebrantado já, a consciência do seu próprio pecado, que estava crendo numa mentira, num engano por muitos anos, por muito tempo, a gente não sabe o tempo que foi, o texto diz, mas ele disse: pequei contra ti, pai. E o pai perdoou o filho. Recebe perdão, perdoou, recebeu perdão, e recebeu de braços abertos. Nessa manhã o Senhor estende o perdão dele sobre ti. Importa o que tu tenha feito, se perdeu, se atrapalhou, pecou, Ele te ama. Recebe o perdão, recebe o amor de Deus agora. Recebe o perdão. Te perdoo. Ouve o Espírito Santo. Se você está arrependido do teu coração, você precisa ouvir isso. Eu sinto que alguém que precisa ouvir isso. Ele te perdoa. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Tenha um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor, da presença do Senhor. Aleluia. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.